Eita glória! Eu estava estudando essa tarde e em Atos dos Apóstolos, tanto no capítulo, começa no capítulo 14 e vai até o capítulo 16. E nessa passagem, em Atos, Pedro estava no cárcere. Pedro estava preso. E enquanto os seus discípulos, enquanto o povo clamava, orava, buscava a face do Senhor, Pedro foi libertado da prisão. Então, a oração nos conduz o quê? A libertação. A oração, ela nos conduz a se achegar mais ao Senhor, aos pés do Senhor. Então, é a porta, é a chave, é o caminho que nos conduz até a libertação. E já no capítulo 16, Paulo e Silas estavam também na adversidade, também na prisão, louvando e adorando o nome do nosso Senhor Jesus. Então, tanto Pedro como Paulo e Silas, eles estavam em quê? Em adversidades, estavam presos, cárcere, passando por provações ali, mas em nenhum momento eles deixaram de orar, eles deixaram de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então, amados, o que nós aprendemos com essa preciosa chave para a gente nessa noite? Aprendemos o poder da oração e o poder do louvor. Ele liberta cativos, ele transforma vidas, ele sara, ele cura, ele liberta. Então, assim, grande é o nosso poder do nosso Senhor, que nos deu a liberdade de adorá-lo, a liberdade de se achegar até Ele através das nossas orações e do nosso louvor. E tanto o louvor quanto a oração, o louvor é uma oração. Quando estamos aqui louvando, levantando as nossas mãos, fechando os nossos olhos, falando em línguas, nós estamos aqui para entregar para Ele o nosso melhor, para entregar todo o nosso ser, a nossa adoração, o nosso coração é todo voltado para Ele, porque Ele é digno disso. Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Então, antes de cantarmos sobre Ele, no nome de Jesus, nós vamos nos encontrar com Ele. Feche os seus olhos. Vamos nos encontrar com Ele essa noite. Faça o seu encontro pessoal com Ele. Glorifique o nome dEle. Aleluia, Senhor. Estamos aqui, Pai, diante de Ti, Senhor, para nos encontrarmos contigo, Senhor, para exaltar, Senhor, através das nossas orações, do nosso louvor, Pai, que Tu és grande, Tu és digno, Pai, Tu és lindo, Paizinho. Nós Te louvamos, Paizinho, nós Te adoramos, Pai, na Sua beleza da Sua santidade, Senhor. Nos ensina, Pai, nessa noite, mais um pouquinho, Pai, a se chegar até a Ti. Ah, Pai, nos ensina, Pai querido, Senhor, como orar, Senhor, Espírito Santo. Seja bem-vindo nesse lugar. Toma o lugar que é Teu, é único. O Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor, Paizinho, Tu és digno de tudo, Senhor. Oh, Senhor, esteja conosco. Tu tens liberdade nesse lugar para falar conosco, Pai. Toca teus filhos, Senhor. Nos toca de uma forma extraordinária. Nos toca de uma forma diferente. Que possamos Te sentir, Pai, e falar assim: é o Senhor, é a Tua voz. Eu conheço essa voz. Eu conheço esse arrepio. Eu conheço, Senhor, é a Tua santa, é a Tua doce presença neste lugar, Senhor. Inunda este lugar, Pai. Fale com teus filhos, Senhor. Tu sabes, Pai, o que cada um de nós precisamos. Tu sabes, Pai querido, Senhor, aquilo que nós necessitamos, Paizinho. Então nos toca essa noite. E que quando sairmos daqui, Pai, a Sua presença seja tão cheia, mas tão cheia, que nós saímos daqui, Pai, transbordantes da Sua alegria, transbordantes da Sua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós Te entregamos a nossa melhor adoração, Pai. Nós Te entregamos, Pai. Todo o nosso ser é para Ti, Senhor. Aleluia, aleluia.
em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. No véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Oh, tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia! Declare o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia.
Levante suas mãos aos céus. Aleluia. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, 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 minha alma anseia por ti. Declare nessa noite: minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti,
minha alma anseia por ti. Declare, minha alma anseia por ti. 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 Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E glória, e glória, e vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha. Declare nessa noite: até que Ele venha, até que Ele venha. Eu vou declarar o nome dEle, até que Ele venha. Aleluia, até que Ele venha. Eu vou declarar o santo nome dEle. Aleluia, até que Ele venha. Oh, Espírito Santo de Deus.
toca, Paizinho. Fale para Ele, Paizinho. Estou aqui, Paizinho. Estou aqui, Paizinho. Eis-me aqui, Senhor. Nos toca, Pai. Que possamos transbordar da sua alegria. Que a sua unção venha sobre nós. Que a sua glória se manifeste de uma forma diferente. Que a sua glória venha inundar este lugar. Vamos orar. Vamos declarar o nome dele nessa noite, aleluia. Segurando a mão do nosso irmão. Oh, Senhor, se manifeste através da vida dele, Pai. Aleluia. Esperança viva, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Teu Espírito és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos comigo, nada igual. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. A esperança viva,
sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, você pode aplaudir aquele que é digno. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Graças e paz, povo de Deus, pode se assentar. Vamos para mais um momento do nosso culto, que é a parte das ofertas. O grupo de louvor vai estar cantando mais um hino, fiquem à vontade. E a Bíblia diz para a gente ofertar aquilo, segundo aquilo do nosso coração. Não com pesar, não por obrigação, mas porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, vamos ofertar. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és, vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, cantarei na bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Amém? Amém. Obrigado, Ministério de Louvor. Vamos fechar nossos olhos, vamos estar orando ao Senhor, agradecendo por esse momento, para que Ele venha continuar falando no nosso meio. Gente, eu tô nervosa que eu esqueci do momento de pregar a palavra, tá? Porque eu vou pregar hoje, aí eu tô aqui, ó, tremendo. Enfim, mas tem o momento de pregar a palavra, que eu esqueci. Mas hoje nós temos a honra também de estar ouvindo um homem de Deus aqui, que congrega com a gente há alguns anos, que é o nosso amigo irmão Anderson. Pode subir. Fique à vontade. Não esquece de desafiar alguém para a semana que vem. Amém, graça e paz, igreja. Eu achei que ia ser no final, Carol. Você começou a falar. Amém. Eu queria deixar uma breve palavra para esse culto de Awake, né, que está lá em Provérbios 16:3.
Provérbios 16:3. Quem tem celular aí na Bíblia, acha rapidinho, fácil. A palavra diz assim: confia ao Senhor em os teus planos, e eles serão bem-sucedidos. Confia ao Senhor os teus planos, e eles serão bem-sucedidos. Quando o Alex me chamou para pregar, para dar a oportunidade de dar a palavra, eu fiquei pensando. E esse ano, para mim, é especial, porque esse ano vai fechar a minha aposentadoria na Marinha. E você fica assim, pensando, com muitos planos, o que eu vou fazer, né, depois que me aposentar. Eu sei que o tempo com a família é importante, né? O tempo com meu filho, com o Samuel. Ficar em casa é bom, mas não é só isso. A tua mente, né, ela precisa estar ocupada. E eu pensei em várias coisas, irmão, vários planos. E comecei a pensar lá quando eu entrei nas Forças Armadas. Logo nos meus 17, 18 anos, eu fiz o alistamento militar no Exército, 1 ano, e eu vi que era aquilo que eu queria para a minha vida, as Forças Armadas. Só que no Exército não tive oportunidade, era 1 ano só, e mais nada. Cheguei de fazer curso para cabo, no Exército, que depois eu viraria sargento, mas era só 9 anos depois ir embora. Eu falei, não quero ir embora, quero seguir carreira. E Deus preparou uma equipe da Marinha que estava lá. Pela primeira vez, ela estava no Castelo do Exército fazendo inscrição para fuzileiro naval. E eu falei, eu vou lá ver. Fui verificar, levantar as informações. E eles me disseram que se eu passasse como fuzileiro naval, soldado, né, eu seguiria a carreira. Como cabo, sargento e até o suboficial. E até oficial se eu passasse na prova de oficial. E eu gostei daquilo. Falei, então é isso que eu vou querer. Pedi baixa logo na primeira turma, né? E no próximo ano eu fiz a prova, passei. Mas, por oportunidade do destino, eu não consegui fazer os exames lá na outra cidade, porque eu estava trabalhando com meu pai fora e eu perdi a data. Eu falei, e agora? Aí ia ter para a turma 2. Teve a turma 1 e ia ter a turma 2. Aí, falei, vou fazer de novo. E Deus foi tão bom comigo que eu passei. E dessa vez eu não perdi a oportunidade. Falei, não vou para lugar nenhum, vou ficar aqui para fazer o exame. E fiz, passei, graças a Deus, Deus abençoou. E desde o tempo de que eu era soldado para cá, né, eu tenho visto, né, os planos de Deus na minha vida. Como Ele tem me conduzido, né, desde o meu casamento, os meus filhos, as minhas viagens, minhas transferências para Manaus. E principalmente a viagem que eu mais almejei para o exterior, quando eu estava em Mato Grosso, que eu queria fazer e não tive a oportunidade. Mas Deus colocou paz no meu coração e disse, você vai ter oportunidade. E quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu insisti de novo, aí consegui fazer o curso. E graças a Deus eu fui, né, em 2021, fiquei 1 ano no Haiti, como todos sabem, voltei. A gente conseguiu comprar a nossa casa e Deus abençoou. E o que eu tenho para falar para vocês hoje? Nessa noite aqui tem muitos jovens, né, que fazem planos, almejam, e que vocês tenham perseverança. Que se os seus planos estiverem com Deus, vocês estiverem no caminho com Ele, Ele abençoará cada um de vocês. E queria deixar outra passagem que está lá em Jeremias 29:11, bem conhecida. Jeremias 29:11. Se puder botar no telão aí, por favor. Jeremias, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhe dar o futuro pelo qual anseiam. Amém? E planeje, estude, trabalhe e sonhe. Mas caminhe a obediência. O futuro é seguro quando os planos estão nas mãos de Deus. Amém? Muito obrigado pela oportunidade e queria
a próxima pessoa que Deus colocou no meu coração para levar a palavra é minha digníssima esposa, Wesley Diane. Amém. Você pode se colocar de pé? Quem está feliz aqui essa noite? Glória a Deus. Eu estou muito feliz essa noite, irmão. Já queria te convidar, eu sei que você já fez isso, mas abraça, sai do seu lugar rapidinho, abraça alguém, fala com alguém essa noite. Essa é uma noite de comunhão, de uma palavra revelada do céu para a sua vida. Amém. Quem está feliz aqui, levanta a mão. Eu estou muito feliz, estou muito contente, estou muito alegre. E hoje eu vou ter o privilégio novamente de ouvir essa mulher de Deus que Deus colocou na minha vida. Sua líder, amém? Você pode estender suas mãos para cá, vamos orar pela vida dela, amém? Senhor, nós entregamos a tua serva em tuas mãos para ser, Pai, uma comunicadora daquilo que o Senhor tem para falar conosco essa noite. Que ela possa ser, Pai, um atalaia nessa noite, que ela possa, Pai, ser um despertador para que nós possamos encontrar o teu favor essa noite. Não somente isso, mas também que nós possamos ser acordados, despertos, para viver tudo aquilo que o Senhor sonhou, planejou por nós. Em nome de Jesus, usa a Carol em tuas mãos, como o Senhor tem feito durante todos esses anos. E que ela possa, Pai, cada dia mais fluir na tua presença. Espírito Santo, tu tens total liberdade para agir no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Aplauda bem forte a Jesus. Amém. Pode se sentar, gente. Mídia, pode colocar Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Antigo Testamento, gente, profetas menores. Tô sempre nessa aí. Eu gosto do Antigo Testamento, gosto de profetas menores. A maioria das vezes que eu falo é sobre alguma história, porque eu gosto muito das histórias da Bíblia. E hoje, Deus tinha colocado há muito tempo um versículo no meu coração, que é Abacuque 2, versículo 1, que diz assim: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta terei à minha queixa. Como eu já disse, eu gosto muito dos profetas menores. O Abacuque não é um livro diferente. Não sei se vocês já chegaram a ler esse livro, se vocês não tiveram essa oportunidade, eu encorajo vocês a lerem os profetas menores. É muito importante, a gente tira muitas lições. E hoje, Abacuque, ele vai falar com a gente de uma forma muito diferente, mas muito atual. Primeiro eu quero contextualizar vocês. Como que é o livro de Abacuque, a história que tem nele, como ele é dividido. Abacuque, ele é um livro histórico, um profeta menor, que está localizado no Antigo Testamento. Ele é bem depois de Naum, bem ali no finalzinho do Antigo Testamento. E Abacuque, foi contemporâneo de Naum, foi contemporâneo de Jeremias, Sofonias. E nessa época, os caldeus, a Babilônia lá, eles estavam muito famosos pela sua crueldade, pelo poder que eles tinham nas mãos. E Abacuque está nesse cenário. E embora ele seja um profeta, um homem de Deus, nesse livro aqui vai relatar uma dificuldade que ele está tendo de entender o tempo e a estação que ele está vivendo naquele momento. O livro de Abacuque vai relatar em um momento em que, em Judá, esse momento lá em Judá, eles estavam sendo oprimidos, eles estavam fora da vontade de Deus. Desde dos juízes lá, o povo peca, sai da vontade de Deus, Deus retira sua mão, e aí o povo inimigo vem, toma o povo Israel, toma o povo de Deus, e aí o Israel se arrepende de ter se desviado dos caminhos do Senhor, e Deus, pela sua infinita misericórdia, ele vai e restaura o povo. Levanta um profeta, levanta um juiz para restaurar o povo. E isso vai acontecendo diversas vezes. E aqui é algo muito parecido. Na realidade, a decadência de Judá está de muito tempo antes. Acho que começou lá em Manassés. Manassés foi um rei, a Bíblia diz que ele foi um dos piores reis que tem na Bíblia, muito cruel. Depois de Manassés vem o filho dele, que é Amon, que também foi um rei muito mau. E depois vem Josias. Josias também ele é um homem muito curioso, que ele foi profetizado muitos e muitos anos antes dele nascer, inclusive o nome dele. Uma pessoa disse que
ia se levantar um homem de Deus chamado Josias, que ia libertar o povo. E Josias foi esse rei, ele foi um rei que, mesmo com os seus pais, mesmo com o cenário que ele estava dizendo para ele seguir o caminho ruim, ele seguiu os caminhos de Deus. E Josias, ele conseguiu redimir o povo, ele buscou a Deus, ele suplicou ao Senhor, mas no final da sua vida, Deus vai dizer para ele, olha, eu estou com você, eu estou com o povo, mas sim, haverá juízo sobre sua tribo, haverá juízo sobre Judá. E é nesse tempo que Abacuque se encontra. Abacuque, o livro de Abacuque, ele começa com um clamor a Deus. Abacuque vai dizendo assim, ele começa dizendo assim, até quando, Senhor, eu vou gritar por socorro? Até quando eu vou clamar a Ti e o Senhor não vai me ouvir? Essa é a indignação de Abacuque. Ele está com um pensamento como se Deus não estivesse ouvindo ele, como se Deus não estivesse atento ao povo dele. Mas nós sabemos que nós servimos um Deus que está a todo tempo nos olhando. Amém? Mas Abacuque, mesmo sendo homem de Deus, como eu falei, ele estava indignado. Ele estava tipo, Senhor, o que está acontecendo? O ímpio tá vencendo quem é justo. O injusto está vencendo quem é justo. O Senhor não está vendo isso. O Senhor é um Deus tão bom. Por que isso está acontecendo? E aí Abacuque ele fica angustiado com o silêncio de Deus. Mas é engraçado que quando Deus responde a Abacuque, a crise dele até piora. Porque a resposta de Deus não é de acordo com o que ele imaginava. Talvez Abacuque estava esperando Deus responder, calma, meu filho, eu vou libertar vocês, eu vou redimir vocês, vai ficar tudo bem. Mas, na verdade, Deus responde para Abacuque que ele ia enviar o povo da Babilônia para destruir Judá. Porque haveria juízo sobre Judá, assim como Deus já tinha dito lá atrás a Josias. E Abacuque, ele fica mais perplexo ainda porque a Babilônia, ela era conhecida por ser extremamente cruel, extremamente idólatra, um povo que não seguia em nada os caminhos do Senhor. Na verdade, eles destruíram várias cidades. Eles entravam, eles invadiam e tomavam os povos em suas mãos e matavam mulheres grávidas, crianças. Então, era um povo muito ruim. E quando Deus diz isso a Abacuque fica mais ainda indignado e fala, Senhor, mas como é que o Senhor pode deixar um povo tão mau vir e vencer o teu povo que é justo? E aí se cumpre a profecia que foi dito a Josias lá atrás. E aí a Babilônia vem para tomar a tribo de Judá. E no final do livro de Abacuque, a gente vai entender que Abacuque ele inicia seu livro questionando a Deus. Ele inicia o livro dele não entendendo os planos de Deus. Mas o final do livro dele, eu vou ler aqui para vocês. Abacuque, pode botar aí, por favor? Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Abacuque só tem 3 capítulos, gente. É muito pequenininho e é muito legal. E essa passagem é bem conhecida. Nós já lemos, nós cantamos isso diversas e diversas vezes. E eu vou ler aqui na minha versão, porque eu estou acostumada. E diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor, é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. O que nós podemos entender aqui no livro de Abacuque, para resumir um pouco o livro dele? É que, por mais que ele comece questionando a Deus, talvez não entendendo os planos de Deus, no final, depois dele se relacionar com Deus, ele entende que, independente do que está acontecendo, independente do cenário que ele está, a alma dele se alegra em Deus. E essa deve ser a nossa realidade, essa deve ser a minha e a sua realidade. Não importa o que a gente está passando, não importa o diagnóstico que nós temos, não importa a dificuldade que estamos passando. Deus tem saída para a gente. E mesmo assim nós devemos nos alegrar no Senhor, porque Ele é o nosso Salvador. E tem uma parte muito curiosa em Abacuque, só para terminar de resumir o livro dele. Abacuque, capítulo 2, versículo 4, bem no finalzinho ali, ele vai, acho que é um marco, talvez, na vida, no livro de Abacuque. Abacuque ele não é mencionado em nenhuma outra parte da Bíblia. Só tem 2 menções no nome de Abacuque, que é no seu próprio livro. E ele não é um homem muito conhecido.
mas acho que ele escreveu uma das coisas que é a base do Evangelho. Acho que é algo que nós precisamos entender e que o Novo Testamento, ele passa o Novo Testamento todo basicamente falando. Que ele diz assim, no capítulo 2, versículo 4. Bem no finalzinho ele diz assim, o justo viverá pela fé. Exatamente. E Abacuque vai dizer isso em seu livro. E como eu disse, eu acho que essa é a base do Evangelho. Porque sem fé nós não podemos agradar a Deus. Sem fé nós não temos a salvação. Sem fé nós não temos comunhão. Sem fé nós não temos nada. E eu escrevi aqui algumas referências sobre a mesma coisa. Romanos 1,17 vai dizer, mas está escrito, o justo viverá pela fé. Gálatas 3,11 vai dizer que o justo viverá pela fé. Hebreus 10,38 também diz a mesma mensagem, que o justo viverá pela fé. E eu achei curioso que, como eu disse, Abacuque, ele não era conhecido, ele morreu, ele foi esquecido, embora seu livro está na Bíblia, mas ele não é conhecido como os outros profetas. Mas, talvez, para mim, ele carregou uma mensagem de que o nome dele e a imagem dele morreu com o corpo dele. Mas a mensagem que Deus enviou para ele, aquilo que Deus colocou no coração dele, se perpetua até hoje. E nós falamos que o justo vive pela fé porque alguém entendeu isso. E lá atrás, Abacuque entendeu que o justo viverá pela fé. Vou beber uma água, gente. Gente, eu bebo água, vocês vão dando glória a Deus, vai. Isso aí. Eu vou... Esse é o resumo do livro de Abacuque, tá, gente? Agora eu vou entrar na mensagem, tá? E o que Deus colocou no meu coração para passar para vocês é algo muito, muito atual que nós vivemos, que todos nós vivemos, que fala sobre a paciência, a ansiedade, o tempo de espera, sabe? E eu escrevi aqui, nós vivemos em uma geração imediatista, queremos respostas rápidas, soluções instantâneas e resultados do agora. Mas Deus não trabalha com o agora. Deus trabalha com processos, com o tempo e maturidade espiritual. A nossa geração, a gente tem tudo muito rápido. Se a gente quer comprar uma coisa, a gente vai ali na Shopee, vai na Shein, eu adoro. Vou lá e compra uma roupinha, compra alguma coisa. A gente faz o que a gente quer. A gente quer uma informação, a gente vai lá no Google, no ChatGPT, sei lá, e pesquisa. A gente quer ver uma imagem, a gente quer ligar para alguém que está lá do outro lado do país, a gente consegue. Então, a gente tem tudo muito rápido. A gente tem tudo de forma instantânea. E, às vezes, até quando a internet atrasa, a gente fica estressado com a internet, porque a gente quer a agilidade. Tudo no nosso tempo. E eu acho que, em meio a esse cenário que nós vivemos, essa geração, ela desenvolveu, é um mal do século, né? A ansiedade. Porque a ansiedade, ela te traz um lugar em que... Eu acho que a ansiedade faz a gente muito mimado. Óbvio que depende dos casos, tá, gente? Tem gente que precisa de tratamento, isso é óbvio. Se você tem alguma coisa, você precisa procurar um psicólogo, um psiquiatra para você se tratar. Mas a ansiedade, aquela ansiedade que tira a nossa paz, ela é uma preocupação constante, medo do futuro, sabe? A ansiedade, ela é um sentimento normal. Uma ansiedade comum, é normal para todos nós. Eu tô com fome, tô ansiosa para daqui a pouco comer. Normal. Quem nunca ficou ansioso para fazer uma prova? Quem nunca ficou ansioso para ver o namorado, para ver o marido, para ver o filho? É comum a gente se sentir ansioso. Mas a partir do momento em que a ansiedade toma conta de uma parte do nosso coração, a partir do momento em que a ansiedade toma conta da nossa mente e a gente não consegue mais nos conter, ela se torna uma doença. E eu botei aqui um resumo rápido. A ansiedade é uma reação natural do corpo diante do futuro, de medo, de incerteza, e ela aparece quando a mente tenta se antecipar o que ainda não aconteceu. Em níveis normais, é um alerta. Em excesso, se torna um peso. Quando a ansiedade nos domina, ela gera preocupação, medo do futuro e até mesmo sintomas físicos. Taquicardia, falta de ar, insônia, cansaço. E temos também dificuldade de esperar e confiar em Deus. E eu escrevi um dado importante aqui, que a ansiedade é um transtorno mental mais comum do mundo e afeta milhões e milhões de pessoas, especialmente jovens. E o Brasil está entre os países com maior índice de ansiedade, nós brasileiros. E, botei um resumo aqui. A ansiedade, no fundo, é um reflexo de um coração que quer resposta rápida,
que é a resposta rápida, mas Deus nos chama para confiar e não nos precipitar. Assim como eu li lá na introdução. Abacuque, ele vive esse cenário, só que ele não se rende à ansiedade. Ele espera a resposta de Deus, ele vai dizer assim: estarei na minha torre de vigia e esperarei para ver o que o Senhor me dirá. Então, gente, o que nós aprendemos com Abacuque é que, provavelmente, depois que Abacuque fez sua primeira queixa ao Senhor e o Senhor respondeu, e aí depois o Senhor vai dizer que viria sobre Judá o povo para dar juízo, que seria os babilônios, o povo da Babilônia, os babilônicos. Talvez ele se sentiu perplexo, a Bíblia diz isso. Ele estava meio ansioso para ouvir a voz de Deus. Mas ele diz assim: eu vou esperar na minha torre de vigia, eu vou esperar a resposta que o Senhor tem para mim. Não vou agir de forma precipitada, não vou ser impulsionado a fazer aquilo que eu quero, mas eu vou esperar com que o meu Senhor diga o que eu preciso fazer. Abacuque nos ensina que antes de agir, precisamos orar, precisamos aprender a esperar em Deus e não desistir. E uma coisa muito curiosa é que a gente acha que a paciência ela é uma qualidade de alguém. Tem gente que é muito paciente e tem gente que é tudo rápido, que é muito agitado. Mas, na realidade, a paciência ela é um fruto do Espírito. E se ela é um fruto, nós precisamos buscar esse fruto. Ela faz parte de todo cristão que aceitou Jesus no seu coração, ele precisa ter os frutos do Espírito. Nós precisamos buscar ter o fruto do Espírito. E a paciência faz parte desse fruto. Lá em Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, e por aí vai. Ou seja, a paciência não é só uma característica ou uma personalidade, mas é uma evidência da ação do Espírito Santo em nossa vida. Ela se manifesta quando aprendemos a esperar sem murmurar, a não nos precipitar e confiar no tempo de Deus, mesmo quando a resposta demora. Onde falta paciência, cresce a ansiedade. Onde o Espírito governa, a ansiedade perde a força. Ser paciente é descansar em Deus enquanto Ele trabalha. Gente, a paciência é um fruto que nós precisamos buscar todos os dias. É algo muito difícil. É muito difícil. Não estou falando só para vocês, mas isso é difícil para todo mundo, inclusive para mim. É engraçado que até quando a gente é criança, a gente vê uma criança, ela pede alguma coisa, tem que ser no tempo dela. Ela não espera. Então a gente não vem com essa função de fábrica ali de esperar. A gente tem que exercitar a nossa paciência. Por isso que ela é um fruto do Espírito. E Abacuque nos ensina justamente a não nos precipitar, mas esperar com paciência no Senhor. Ele não foge, ele não abandona a sua fé, ele não se precipita em tomar nenhuma conclusão, mas ele fica na torre dele de vigia, e essa é a postura de quem espera em Deus. Essa é a postura de que nós precisamos ter, de esperar em Deus, ficar em nossa torre de vigia. E a torre, ela fala muito sobre um lugar de observação. Se você está numa torre, é um lugar alto, você consegue observar melhor. Você tem uma visão mais clara. Se você está numa torre, você está sozinho. Se você está numa torre, você está em silêncio. E a nossa geração, às vezes, tem muito medo do silêncio. A gente sempre tem que ter um ruído. A gente está tomando banho e tem que colocar uma música. A gente está fazendo comida e tem que colocar uma música. A gente não consegue mais ficar em silêncio. Se eu ficar aqui 10 segundos sem falar, vocês já ficam assim, tipo, ela não vai falar não? Tipo, é estranho. Porque a gente desaprendeu a ficar em silêncio. A gente desaprendeu a ouvir a voz de Deus no silêncio. E às vezes Deus quer falar com a gente numa brisa suave. Ele quer falar com a gente no silêncio. Mas os nossos ouvidos estão cheios de... Não estou falando de músicas seculares, não. Estou falando de louvores mesmo. Às vezes a gente está ouvindo louvor. Mas Deus quer o nosso silêncio. Deus quer que a gente apenas ouça a voz dele, sem ruído em volta, sabe? E isso é uma dificuldade muito grande para a nossa geração. Em todo momento a gente quer ouvir alguma coisa. E a Torre de Vigia fala justamente sobre esse lugar. Sobre um lugar em que nós precisamos de silêncio para ouvir a voz de Deus. E, enquanto nós estamos em nossa torre esperando Deus falar conosco, é muito importante a gente enfatizar que esperar não é um comodismo. Esperar não é você parar. Esperar não é passividade. Mas esperar é você se forjar, é você se preparar para quando Deus te responder, para quando Deus te dar uma direção, você saber o que fazer.
Esperar não é simplesmente você sentar na sua cadeirinha tão bonitinha lá. Ah, faz milagre aí, Senhor. Se vira aí. E às vezes Deus até faz, que Ele é misericordioso, né, gente? Mas na realidade o que Deus espera de nós, o que Deus espera de mim, de você, é que nós esperamos posicionados nele. É que nós esperamos nos preparando, nos forjando, vestindo a armadura do Espírito, para quando o dia mal vier, a gente esteja firmado nele. Isso é o que Deus espera de nós. E quando Ele responder, que nós tenhamos também ousadia para viver aquilo que Deus falou com a gente. Porque muitas das vezes, tem muita gente, eu tenho certeza que tem muita gente que está aqui, que tem bagagem, que tem mensagem no coração, que Deus já falou, olha, você vai cantar nessa igreja, você vai pregar nessa igreja, você vai ser um líder, mas nós não temos ousadia de viver. Eu digo isso por mim, gente, para mim é muito difícil estar aqui na frente. Não parece, mas eu sou tímida, eu sou uma pessoa que me cobro muito, mas eu escolhi ousar, eu escolhi quebrar essas barreiras que me paralisaram. Que paralisam o meu ministério, que paralisam aquilo que Deus tem para mim. E hoje, o sentimento é muito engraçado, que quando nós estamos parados, quando nós não seguimos aquilo que Deus tem pra gente, o nosso sentimento é sempre de que a gente tá vazio, de que a gente não tá fazendo, que a gente tá parado. A gente tem discernimento. É um sentimento muito ruim que a gente tem. Mas quando a gente faz aquilo que Deus manda a gente fazer, e não importa se a gente começa gaguejando, se a gente começa errando, desafinando, não importa. O que importa é você começar. Porque o mesmo Deus que te chamou é o Deus que capacita no processo. É o Deus que te prepara nesse caminho, sabe? E eu vivo isso todos os dias. E se eu estou aqui, gente, qualquer um pode estar aqui, gente. Qualquer um de vocês, e eu sei que cada um de vocês tem mensagem no coração, tem canções para colocar. Então ouse no Senhor para vocês viverem o ministério de vocês. E a gente vai aprender com Abacuque também que Deus fala com quem permanece. Abacuque vai dizer que o livro de Abacuque vai dizer que Abacuque vai ficar na torre de vigia e vai esperar. E não importa o tempo, a Bíblia não diz quanto tempo que levou, não relata, mas e se às vezes nesse processo de silêncio Deus demorasse anos para responder a Abacuque? E se nesse processo de silêncio que nós estamos, Deus demorasse anos para nos responder? Será que nós iríamos permanecer em Deus? Será que nós iríamos continuar com a nossa fé intacta? O livro de Abacuque, ele fala, o livro todo ele fala sobre fé. Sobre crer em Deus e acreditar naquilo que Deus fala conosco. É um livro sobre fé, sabe? Abacuque está nos ensinando. E a paciência, ela é a resposta de uma fé. Quem tem fé em Deus não se preocupa com o amanhã. Não se preocupa no que você vai comer, no como você vai fazer, de como você vai pagar, de como que você vai sair desse processo. A fé, ela tem certeza de que Deus vai fazer infinitamente mais. A Bíblia vai dizer que se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, que dirá Deus que está nos céus, que só sai coisa boa dele. Ele tem coisas maravilhosas para dar para mim e para você. E Abacuque, ele vai nos ensinar que Deus fala com quem permanece. A Bíblia vai relatar que depois Deus mais uma vez responde a Abacuque. Responde a Abacuque, responde a súplica dele e ele permanece fiel, mesmo sem entender nada do processo. Ele permanece fiel. E depois que Deus fala com ele escreve capítulo 3, né? Que é uma oração em forma de cântico, que é um livro muito bonito, que o final dele que fala, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, mesmo que nada coopere, mesmo que os planos fujam daquilo que eu planejei, eu confio em ti, porque o Senhor é o meu Salvador. Abacuque nos ensina isso. E ele nos ensina que a resposta vem com o tempo, e não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. E se no meu tempo e no seu tempo tardar, continue esperando. Não desista, não force para viver aquilo que Deus tem para você. Às vezes, a gente, pela ansiedade que nós temos, a gente quer forçar em viver algo. Deus falou com a gente, mas às vezes o que Deus falou para mim é para daqui a 2 anos, não para agora.
E aí, Deus falou comigo que isso vai acontecer, mas vai acontecer lá na frente. Mas eu não busco direção de Deus, simplesmente faço o quê? Tomo minha decisão precipitada. E decisões precipitadas, elas acarretam em escolhas erradas, caminhos errados, em insatisfação, porque quando a gente não está no centro da vontade de Deus, a gente não se sente satisfeito. Não há nada que preencha o espaço em que o caminho, a presença de Deus não tem como substituir. Só há um espaço para Deus, há um espaço para o seu propósito, há um espaço para o seu ministério. E se esse espaço não for preenchido com Deus, com o seu ministério, não tem nada, não tem outra coisa nesse mundo que vai preencher. Não tem. Esse vazio que nós sentimos, esse vazio que o mundo sente e procura em baladas, em bebidas, em mulheres, em relações fúteis que o mundo procura, isso na verdade é um vazio de identidade, porque nós só achamos nossa identidade em Deus. Esse vazio é um vazio em que Deus cabe. E é por isso que nós entendemos que quando nós estamos em Deus, quando nós estamos no nosso propósito, vivendo o nosso ministério, nós temos a plenitude em Deus, nós temos satisfação. E hoje em dia, tomar atitudes precipitadas nos levam a muitos caminhos escuros, a muitos caminhos ruins, e Deus nos chama para esperar e ter paciência nele. Hoje Deus me chama e te chama para esperar antes de tomar qualquer decisão. Confiar mesmo quando não entendemos. Permanecer firmes mesmo em meio às crises. Se Deus ainda não te respondeu, permaneça na sua torre. Permaneça em oração e permaneça fiel. Só não se precipite e não saia da posição. Porque quem se precipita, sai da posição. Mas quem escolhe confiar, vê a glória de Deus. Vê o que Deus tem. E pode se colocar de pé? Eu queria dizer, essa noite, pode subir o Ministério de Louvor. Queria dizer que, bem resumido o que foi falado isso hoje, Abacuque começa questionando ao Senhor, mas ele termina declarando a sua fé e a sua esperança em Deus. Isso só foi possível porque ele não se precipitou, mas escolheu esperar. E que hoje nós possamos aprender que nem toda demora é negação, nem todo silêncio é ausência. Às vezes é Deus nos ensinando a esperar. Não se precipite. Suba na sua torre e espere a resposta de Deus, que Deus ainda vai falar com você. Então, a mensagem que eu quero passar para vocês nessa noite é que Deus tem resposta para a nossa queixa, tem resposta para a nossa oração. Mas nós precisamos confiar naquilo que Deus está falando. Nós precisamos confiar no Deus que nós servimos. Deus é um Deus infinitamente mais, Deus é um Deus grande, Deus é um Deus maravilhoso. E nós precisamos entender quem Ele é. Nós precisamos confiar no que Ele tem pra gente. Porque os planos para Ele, como o nosso irmão Anderson falou nessa noite, os planos que Ele tem pra gente são planos de paz, planos de nos fazer prosperar, planos para nos deixar alegres, planos para nos fazer crescer nele. E é isso que Deus tem para mim, isso que Deus tem para você nessa noite. Nós só precisamos confiar no Senhor. Amém? Amém. Amém. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e nós somos gratos, Senhor, a Ti. Obrigada por nos restaurar, obrigada por nos livrar das coisas que nós nem vemos todos os dias, mas o Senhor nos livra, Pai. E nós te pedimos nessa noite para que o Senhor venha estar presente no nosso coração, na nossa vida. Que a gente venha aprender todos os dias a esperar em Ti. Que a gente venha aprender todos os dias a confiar em Ti. Porque o nosso coração ele é enganoso, Pai. Os nossos olhos são enganosos. A gente olha esse mundo, a gente acha que esse mundo está prosperando, mas nós sabemos que a verdadeira prosperidade, a verdadeira alegria está em Ti, Pai.
Então que ensine todos os dias isso para o nosso coração. Ensine todos os dias isso para nossa mente. Que nós precisamos confiar em Ti. Nós precisamos viver pela fé. Nós precisamos enxergar pela fé. Nós precisamos olhar com olhos de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude todos os dias a vencer, Senhor. Nos ajude todos os dias a estar em Ti, Pai. Desespero me toma, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira pinta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Amém. Amém. Pode se sentar, gente. A gente vai pro nosso... Cadê o negócio? Ah, tá ali. A gente fez o desafio há 2 semanas atrás. A gente, semana passada, foi o curso adolescente, por isso que a gente não deu continuidade. Mas a gente fez o desafio de ler os evangelhos. Vocês leram os evangelhos? Quem leu, levanta a mão assim. Eu li, gente. Amém. Eu li, gente. Mateus. Aí,
Marcos, a gente vai ler agora. Aí, como a gente tinha falado, o nosso desafio hoje vai ter prêmio para quem responder as perguntas. Quem vai ser responsável pelas perguntas? Lucas Olímpio. Ele vai perguntar. Aí, vai fazer o quê? Vai levantar a mão ou vai vir aqui na frente? Tem que vir aqui na frente, vai ficar mais fácil, Mas né? aí quem tá aqui na frente vai ser mais fácil. É melhor. Eu vou olhar aqui, ó, gente. Eu tenho uma visão periférica boa. Tá. Gente, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Vocês estão me ouvindo? Vocês me ouvem bem? O objetivo desse desafio é que a gente comece nosso ano com esse desafio de fato entrarmos e nos aprofundarmos na palavra de Deus. Sei que talvez você já leu a Bíblia sozinho, mas eu acho que quando a gente se une para fazer algum propósito, a gente se esforça junto, a gente cresce junto. A gente recebeu inúmeros testemunhos de pessoas que tinham dificuldade e que, de fato, a partir desse desafio que a gente começou a trazer, estão sendo tocadas, começaram a ler a palavra. Então, vai ser apenas o início de algo. Tá bom. Vamos lá. Primeira pergunta. Vocês estão prontos? Tá, essa daqui é bem fácil. Essa aqui é bem fácil. Vou começar primeiro. Essa aqui é café com leite. Então vamos lá. Presta atenção, Carol. Essa qualquer pessoa vai acertar. Essa é a primeira. É só pra gente começar o desafio. Tem quantos? Tem 3? Não, então calma aí. Não posso fazer essa pergunta aqui não, senão vai dar ruim. Tá. Vamos lá. Vocês querem as difíceis ou as fáceis? Tá bom, vamos lá. É só pra quem leu mesmo. Tá bom, é só pra quem leu. Primeira pergunta. Em Mateus, qual é o primeiro ensinamento público de Jesus registrado após ele começar a anunciar o evangelho do reino? Gente, que isso? Mas aí você pegou muito pesado. O que ele falou? O que é a primeira coisa que Jesus pregou? O que é a primeira mensagem de Jesus? Que alguém sabe? Ali. Vai. Vale sim. Não. Outra pessoa, vamos lá. Gente, é bem... Chuta, gente. Não. Ele repetiu uma mensagem. Vou dar um spoiler. Ele repetiu uma mensagem que ele ouviu de alguém. Ele começou a anunciar uma mensagem que ele tinha ouvido de alguém. Aqui, pronto, acertou. Palmas para ela. Aê. O chamado ao arrependimento. Isso é muito importante falar porque, escutem uma coisa. Jesus, ele não começou o ministério dele até que João Batista tivesse concluído o ministério dele. Ou seja, Jesus também teve um pastor, também teve um líder. Então isso explica para você que um dia vai ser um líder, que um dia vai ser um pastor, que um dia vai ser alguém. Você tem um líder hoje e isso faz parte do processo de todo cristão, amém? É por isso que Jesus disse para você ir por todo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulo. Não existe uma pessoa que fala, que vive o evangelho e que vive o evangelho sozinho. Tá bom? Vai, Carol. Pode. Segunda pessoa, eu vou estar de... Gente, isso é fácil. Isso é fácil. No Sermão do Monte, Jesus compara quem ouve suas palavras e pratica com quem? Vai. Essa é fácil. Oi? Isso aí. Isso aí. Palmas. Levanta a mão, pô. Vamos lá, galera. Vocês falaram Não valem casal levando os 2 brindes. Marmelada, pô. Marmelada de marmelo. Agora é uma difícil, uma bem difícil. Não, vou fazer uma que eu tô aqui na manga. Essa é simples. O Evangelho de Mateus, prestem atenção, a dica tá aqui. Tá, quem ganhou não pode mais, segura. O Evangelho de Mateus começa com a cronologia. Quem aqui leu? Se você leu... Genealogia. A cronologia, genealogia. Tá, se você leu, se você não passou isso, porque tem gente que passa. Tem gente que passa, tem gente que finge que leu, já vou lá pro final lá. Quem é o avô de Jesus a partir do pai dele? Pai de carne, tá, gente? Pai de carne. Quem que é o avô de Jesus? Nome?
Jacó. Aê! Palmas para Márcia, vamos lá. Irmãos, foram três prêmios que a gente fez, mas eu queria incentivar. Oi? Já acabou o prêmio. Não, olha só. A gente... É o primeiro livro da Bíblia, do Novo Testamento, gente. Calma, a gente vai fazer Marcos. Mas não tem mais brinde. Tá bom, vamos lá. Tá, vamos ver então se vocês leram o livro de Mateus. Qual cidade Mateus nasceu? Qual cidade Mateus nasceu? É. Não, em qual cidade... em Mateus, qual cidade que Jesus nasceu? Gente, onde que Jesus nasceu, gente? Belém, palmas! Aê! Glória a Deus! Me ajuda. Deixa eu pensar. É pergunta só sobre Mateus? Não pode ser Só outras sobre perguntas? Mateus. O evangelho de Mateus é conhecido como o evangelho do... Palmas pro pastor Marcelo. Gente, pelo amor de Deus. Reino. Capítulo 21. Alguém pode abrir aí capítulo 21 de Mateus? Abre aí capítulo 21 de Mateus. Ali, ó. 21 aonde? Não, 21 qual versículo? Jesus chega em Jerusalém e eles começam a anunciar, né, Hosana ao rei, Hosana ao filho de Deus. E a gente consegue perceber e consegue analisar durante todo o evangelho de Mateus que a anunciação é: Deus está mostrando que o seu filho não é apenas alguém comum que andou na terra, mas Deus está anunciando um rei que está vindo anunciar o seu reino. Você recebe essa palavra? Então, você precisa perceber uma coisa: os evangelhos, eles têm óticas diferentes, mas eles tratam de Cristo e os evangelhos a partir de coisas e em determinados assuntos e para determinados tipos de pessoas. O evangelho de Mateus foi escrito para o povo hebreu, correto, pastor Marcelo? O evangelho... o povo hebreu, o povo judeu. O evangelho de Mateus, ele é escrito por um... Oi? O evangelho de Mateus é escrito para o povo hebreu. Agora a gente vai estudar essa semana. Quem está junto comigo nesse desafio? Última pergunta. Se o evangelho de Mateus é escrito para os hebreus, e ele é o evangelho do reino, Jesus é comparado ao quê, então? Jesus, ele é mencionado como o quê? Cada evangelho ali, ele retrata Jesus como alguma coisa. O rei, exatamente. O evangelho de Marcos, que a gente vai ler, Jesus é retratado como um servo, que ele serve o próximo. Aí vocês vão ler, essa semana agora, que Marcos é pequenininho, né, mano? Sim. Acho que tem 16, né? Só que vocês vão perceber na leitura dessa semana que o livro de Marcos é um livro recheado de milagres. É um livro que tem muitos milagres. Então, Exatamente. cada evangelho ele carrega um porquê. Então, eu quero te desafiar que você realmente leia, irmão. Eu sei que para algumas pessoas é difícil, tem gente que falou que leu e não leu. Mas eu quero te convidar a ler, sabe por quê? Porque enquanto nós estamos lendo, não é por causa do prêmio, mas é porque você está sendo edificado por essa palavra, amém? Aí, ó, foi um desafio. Para alguém aqui mais foi um desafio ler 4 capítulos por dia? Irmão, é isso aí. Exatamente. Isso aí. Fica de pé, vamos fazer os anúncios rapidinho. Olha, domingo à noite estaremos aqui no culto da família. Domingo de manhã estaremos aqui na EBD. Quem tá vindo na EBD aqui? Ó, tem algumas poucas pessoas. Eu quero te incentivar a vir na EBD. Oi? Tá vindo. Irmãos, a EBD tem sido um tempo precioso de você estudar a palavra. Se você tá querendo mais de Deus, vem pra cá. Infelizmente, o líder de vocês no domingo de manhã, ele tá trabalhando até 6 horas da tarde.
Trabalho de 8 da manhã até 6 horas da tarde. Se não estaria aqui, com certeza. Mas eu quero te incentivar a vir aqui, a buscar mais a palavra, a ter um tempo de mesa com o teu pastor, com os líderes aqui, amém? Então, essa semana a gente começa o desafio. Pode colocar de novo, Rafa, por favor, desculpa, te quebrei aí na emenda. Essa semana, a partir de amanhã, a gente começa a leitura de Marcos, amém? Ou você pode começar a partir de hoje. Vai para sua casa, 2 a 3 capítulos por dia. Se você ler 3, você vai terminar antes. Se você ler 2, você vai terminar exatamente. Então assim, você vai definir o nível da tua fome. Mas, por favor, que seja um livro. Mas leia, irmão. Chega na sexta-feira que vem, eu quero ver vocês aqui antenado, acertando tudo. Amém? Posso contar com vocês? Semana que vem eu quero te fazer um convite. A gente vai ter um culto temático aqui. Quem tá animado? Glória a Deus. Rafa, pode botar aí. Amém. O evangelho invertido, irmão. Esse culto nós estaremos aqui para falar sobre aquilo que o mundo tem tentado pregar como aquilo que é o evangelho certo. E nós tentaremos, a partir da luz de Cristo, falar sobre o que é o evangelho. Amém? E eu quero te convidar, nesse culto você vai vir caracterizado com roupas dos anos 80. Lucas, não tem roupa dos anos 80. Impossível, você vai olhar lá na internet, você vai ver que se alguma roupa que você tem lá, dá para você fazer uma adaptação, você vai vir aqui bonitinho, amém? Amém? Posso contar com vocês? Amém. Então, vem bonitinho, porque quem vier mais bonitinho vai ganhar um prêmio bem top. E a gente vai estar aqui mais caracterizado, isso aí. Não é bonitinho. O Felipe Veloso é... Mas eu não sei se ele vai vir ainda. Vamos lá. Amém? É isso, dia 23, marca na agenda, chama um amigo seu. Eu posso contar com você? Chama alguém para vir para esse culto. Chama... Aí, tá liberado o 20 bags. Tá repreendido. Aí não dá. Vem pra cá pra esse ambiente da mesa, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te honramos, nós te agradecemos por esse tempo, pela tua presença, pela vida de cada um que serviu aqui. Obrigado, Pai, por essa mesa que o Senhor nos deu essa noite. Pai, obrigado pelo café que o Senhor pôde nos proporcionar na entrada desse culto. Obrigado, Pai, por cada pessoa que está ali na mídia, no som, aqui no altar servindo em adoração. Pai, eu te louvo e te agradeço por essa juventude, porque nós continuamos aqui presentes, amando o Senhor, amando Jesus. E a nossa oração é para que o Senhor, Pai, em nosso coração, continue, Pai, sendo o centro, sendo o alvo da nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, nós te honramos e te agradecemos. Amém. Estenda suas mãos em forma de receber que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão de Deus Pai